Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 21º episódio de 2022, o terceiro episódio da série Caminhos da Graça. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11, diz o seguinte: O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Os dias estão passando rapidamente, ao menos é a minha sensação, não sei a sua. Quem nos acompanha há algum tempo sabe que tem sido uma praxe do nosso podcast, em datas especiais, cuja ênfase comemorativa se dá aos domingos, nós, excepcionalmente, compartilhamos o café com a Bíblia no domingo. Isso tem ocorrido no Dia das Mães e Dia dos Pais. Mas ainda assim, eu preciso pedir desculpas a quem esperou a nossa transmissão ontem, tendo em vista que no Curta Palavra de sexta-feira, nós convidamos para o podcast de sábado. Fica aqui o meu pedido de desculpas. Hoje é Dia dos Pais. E sempre me recordo de uma poderosa citação do grande escritor português já falecido, José Saramago. Ele disse o seguinte: Filho é um ser que nos foi emprestado para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isto mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Ser pai, nas palavras de Saramago, é um ato de coragem. Lamentavelmente, no Brasil atual, essa realidade não tem sido tão comum. Tendo em vista que, entre janeiro e abril de 2018, aproximadamente 5,3% dos registros de nascimentos foram feitos apenas com o nome da mãe. 51.176 de 954.869 documentos formalizados. Em 2020 e 2021, este índice passou para a casa de 5,8 e 5,9. No mesmo período, em 2022, o percentual de pais que renegaram a paternidade saltou para 6,6%, o maior até agora. No país inteiro, são 56.931 crianças que crescerão sem a figura paterna nos documentos e dentro de casa, bem como quase 57 mil mulheres que terão de assumir o cargo de chefe de família monoparental, e isto apenas nos 4 primeiros meses deste ano, corrente o ano de 2022. Não sei se você já leu um texto no Novo Testamento, está no livro de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao versículo 32. Na minha leitura, esse texto ficou de maneira equivocada, essa parábola ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. No entanto, o texto inicia assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos.
Caso você não conheça a história, recomendo que você leia o texto indicado, Lucas 15, capítulo 15, dos versículos 11 ao versículo 32. De fato, essa parábola é antecedida por outras duas parábolas que trataram do tema de coisas perdidas, da ovelha perdida e da moeda perdida. A Bíblia de Jerusalém sugere o seguinte título: O Filho Perdido e o Filho Fiel. O filho perdido é o mais novo, que saiu de casa. Pediu sua parte da herança ao pai vivo, como se estivesse dizendo: para mim você já está morto. E esse filho mais novo gastou tudo, mas caiu em si, voltou para casa e pediu perdão ao pai. E o pai o acolheu. Por outro lado, o filho mais velho nunca tinha saído de casa. Ele sempre fez as coisas certas. E quando ele soube do retorno do filho e da festa que o pai fez, ele se incomodou. Se incomodou com a maneira como o pai recebeu o filho perdulário, o filho gastador. Mas o pai também acolheu esse filho quando ele disse ao filho mais velho: olha, tudo que eu tenho é seu, a casa é sua. Uma vez eu tive a alegria e o privilégio de ouvir Rubem Alves comentando sobre essa parábola. Em um congresso que eu participei há alguns anos na cidade de Mendes, um congresso de teologia no Rio de Janeiro. E após tecer uma série de considerações riquíssimas, Rubem Alves, pensando nessa atitude do pai, arrematou o seu comentário dizendo sobre o irmão mais novo: o pai não soma débitos. E sobre o filho mais velho, que fazia todas as coisas da maneira correta, ele disse: o pai não soma créditos. O pai é graça. O pai é pura graça. E essa parábola evidencia a maneira como o Eterno, que é a imagem que está no texto, Jesus estava referindo-se ao Pai Celestial, o grande Pai, como ele age em relação a nós. Por isso eu julguei apropriado iniciar o nosso Café com a Bíblia de hoje com o texto da carta de Pedro, um texto que já me acompanha há muito tempo. O Pai, o Deus eterno, na carta de Pedro é indicado que ele é o Deus de toda a graça. E por essa graça, por sua graça, ele nos chamou para participarmos do seu projeto de amor, uma grande família. E mesmo que enfrentemos variados tipos de sofrimentos, inclusive os filhos que são abandonados pelos pais naturais, como nós vimos esse dado tão triste do Brasil, esse Deus de toda graça nos restaurará. Se você está precisando de restauração, no Deus de toda graça, há restauração. Mas o texto diz também que o Deus de toda graça nos confirmará como filhos e filhas, vinculados a Ele, participantes desse projeto que acolhe a todos e todas. E mesmo que estejamos fracos e fragilizados pelos enfrentamentos da vida, o Deus de toda graça nos fortalecerá. E nos fortalecerá nos colocando sobre firmes alicerces. Por isso que só nos resta dizer: a Ele seja a glória. Você pode dizer comigo mais uma vez? A Ele, o grande Pai eterno, seja a glória. Eu parabenizo a todos os pais
nesse dia de domingo, nessa manhã de domingo, pelo seu dia. E como o Saramago disse, ser pai é um ato de coragem, por isso digo a vocês, queridos pais, sejam corajosos. Quero dedicar esse podcast ao meu pai, João Teles, meu exemplo. A ele dedico esse café com a Bíblia, alguém que me ensinou a amar as Escrituras e o Deus que nos deu o privilégio de acessar as Escrituras. Mas eu quero também dedicar esse café com a Bíblia a tantas mães no Brasil que são mãe e pai. A elas, meu respeito e admiração. Se você ouviu esse podcast até aqui e se ele foi relevante para você, compartilhe o link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast aqui no nosso canal, mas também em plataformas de podcast da sua preferência, Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Cast e demais plataformas. Ouça os episódios anteriores dessa série e tantas outras que nós já divulgamos aqui. E se você ainda não é assinante do nosso canal no YouTube, assine. Você não paga nada por isso. www.youtube.com/teologia hoje. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feliz Dia dos Pais. Até o próximo Café com a Bíblia.